microfone e a gente começa em 1 minuto, tá bom? Naquela sequência que eu mandei no grupo para vocês. Cento e dois, a hora que quiser começar, pode começar. Coletiva 102 FM abre bate-papo com Maurício Barbieri e Emerson Martins. Vamos lá então. Barbieri, boa noite. Emerson, Rádio 102 FM, prazer falar contigo. Eu vou até alongar um pouquinho algumas pontuações para que você fique muito à vontade para responder a pergunta. Bragantino fez um investimento para a temporada de cerca de 80 milhões de reais. Bragantino, desde que você assumiu o trabalho, são 21 pontos disputados e apenas 6 conquistados. Bragantino já trocou de treinador na competição, com menos de um turno de campeonato, e o time não consegue engrenar, e a cada rodada que passa vai se complicando mais esse campeonato. Qual é o problema desde que você assumiu esse Bragantino, que você pôde analisar? Qual é o problema do Bragantino? É o elenco que nesse momento não se mostra forte o suficiente para buscar algo a mais dentro do campeonato brasileiro? É a falta de comprometimento de jogadores? O que é que você pode falar para a gente sobre esse momento aí do Bragantino, que é complicado? Bom, boa noite, Emerson. Prazer falar com você também. Eu entendo as suas pontuações, eu acho que a gente poderia falar sobre cada uma delas em particular. Eu não concordo muito com essa questão dos 80 milhões de investimento que você falou. E aí o argumento que eu tenho, veja qual é o valor do elenco do Inter e compara com o valor de mercado do Bragantino, você vai entender que esses 80 milhões não representam da maneira que você pontuou. E outra coisa que eu gostaria de dizer que eu acho importante é assim, não é qual é o problema. Evidentemente, se fosse uma coisa clara e lógica, a gente já teria buscado a solução. A gente tem alguns problemas para resolver, vinha numa crescente. Uma delas era a questão defensiva e hoje a gente voltou a pecar nesse quesito, especialmente no primeiro tempo. Eles nem chegaram tantas vezes, mas as 2 vezes que chegaram foram bastante eficientes com o Thiago Galhardo. É uma coisa que a gente precisa corrigir, sem dúvida nenhuma, pensando na sequência do campeonato. O campeonato é longo, é claro que a situação é incômoda, eu entendo a frustração do torcedor, ela também é a nossa. A gente vai buscar soluções dentro do grupo, enfim, da maneira que a gente pode. Se eventualmente vier a chegar algum jogador, isso está mais alinhado à direção, mas é evidente que a gente precisa e deve melhorar para a sequência do campeonato. Até o Ortiz falou na saída do jogo hoje que o time entrou muito devagar na partida e o Inter acabou aproveitando isso e abrindo o placar, depois fazendo 2-0. Por que o time entrou tão devagar hoje? Foi falta de atenção? Foi alguma coisa que o time ainda é um pouco imaturo em alguns momentos? Ou você não vê assim? O que você acha que está acontecendo? O time que hoje teve outro jogador expulso no final do jogo por um lance que também foi uma força desproporcional, parece um pouco nervosismo. Como está essa relação do time com o nervosismo e questão de ansiedade? Olha, eu entendo as palavras do Ortiz, eu não acho que a gente entrou desligado, eu acho que faltou atenção sim em lances cruciais. No primeiro gol deles, o Hiller acaba escorregando, eles abrem a bola na lateral e a gente está com a defesa montada, mas deu espaço para o Thiago chegar de trás. E a gente sabia que o Thiago tem essa chegada forte, então foi uma desatenção nesse sentido. E no segundo gol também era um contra-ataque nosso, o Aderlan e o Arthur acabaram se desentendendo sobre quem ficava na bola. E na sequência a gente tomou um gol com bastante jogador dentro da área, dando de novo liberdade para o Thiago finalizar. Mas eu avalio que até este momento dos gols a gente estava conseguindo agredir o Inter, estava conseguindo fazer boas jogadas, tinha tido uma cabeçada do Tubarão dentro da área, vinha fazendo um bom jogo. Depois que a gente tomou os 2 gols a gente sentiu bastante, é verdade. A questão que você pontuou sobre o nervosismo e a ansiedade é uma coisa que a gente vem trabalhando e vem conversando junto com o elenco. A gente não pode esquecer que o Bragantino é uma das equipes mais jovens do campeonato, se não for a equipe mais jovem em média de idade. E aí vocês podem buscar aí nos últimos anos quando foi que uma equipe com essa média de idade muito jovem conseguiu ter uma constância. É natural que aconteça a oscilação. A gente está trabalhando para diminuir isso e precisa, sem dúvida nenhuma, melhorar nesse aspecto. Barbieri, tudo bem? Quem fala é o Felipe, do Globoesporte.com. Barbieri,
nos últimos jogos, desde que você chegou, a gente sempre vem falando de que o resultado não apareceu, mas a evolução estava ali. Se pegar do primeiro jogo contra o Palmeiras até esse contra o Corinthians, acho que a cada jogo a atuação foi melhorando. Os 2 últimos jogos, ficou em finalização, chegou a perder pênalti contra o Vasco. Mas hoje pareceu um time, até em alguns momentos, perdido em campo. Isso é resultado do esquema do Inter, que acabou surpreendendo vocês, a forma como o Cudê organizou o Inter, surpreendeu o Bragantino, ou foi a desatenção mesmo, igual o Léo Ortiz falou, começou muito devagar e quando viu estava 2-0 e acabou se perdendo? Não surpreendeu. O Inter vem jogando dessa maneira já desde o início do trabalho do Cudê, né? Com 2 homens mais enfiados, uma linha de 3 atrás e um volante ali na organização. A gente sabe que o jogo deles é um jogo de abrir a bola na lateral e botar a bola dentro da área. Eu acho que realmente faltou maturidade e atenção para a gente para marcar essa jogada que acabou sendo a jogada dos 2 gols. E aí depois que a gente sofreu os gols, aí sim a gente se perdeu um pouco no jogo, talvez, volto a dizer, um pouco pela juventude em geral do elenco, uma coisa que não pode acontecer. Tanto é que para o segundo tempo a gente voltou com outra postura, adquiriu o domínio do jogo, mas criou pouco, eu reconheço isso. No segundo tempo a gente não foi capaz de criar boas chances de gol, mesmo tendo o domínio aí praticamente territorial do jogo, não deixando o Inter sair, jogando no campo do Inter. E depois a expulsão do Tony, que eu confesso não revi o lance. No momento eu não tive a impressão que fosse por um cartão vermelho, mas confesso que posso estar equivocado, porque eu não revi. Aí depois realmente ficou difícil para a gente, eles tiveram todos o controle de todas as ações. Barbieri, boa noite, eu sou da TV Bandeirantes. Eu queria saber o seguinte, os jogadores estão conseguindo entender o seu esquema tático, estão entendendo o seu recado, ou está difícil conversar com um, com o outro? O que está acontecendo? E hoje a gente viu mais uma vez a ala direita com muitas falhas, tanto que acabou proporcionando os 2 gols. O seu recado está sendo compreendido ou está difícil ainda colocar o seu esquema tático para essa molecada entender? Não, eles têm compreendido, tanto é que até como o colega citou, a gente vinha num processo de evolução. Evidentemente hoje a gente sabe que mesmo enfrentando uma equipe que é aspirante a ser campeã, a gente almejava outro desempenho, né? E a gente ficou aqui nesse sentido, mas não é um problema de entendimento, não, sem dúvida nenhuma. Em relação aos gols, como você citou, eu concordo, a gente tem que solucionar esse problema. Acabou oferecendo muito espaço, não só na ala direita, mas em geral para os cruzamentos e para a capacidade deles de finalização. Maurício, boa noite, Renato Café. Eu queria falar especificamente de pontos, baseado ou amparado no que o Braga fez até agora, em 14 jogos, 2 vitórias. Houve-se detalhes, aperfeiçoamento, claro que também houve erros e haverá, né? Mas falando em números, o Braga hoje precisa pelo menos de 33 a 34 pontos, daria aí, vamos, 33, 11 vitórias na competição. Se em 14 fez 2 vitórias, o que você se apega para poder quase garantir a permanência desse time na Série A? Olha, primeiro eu não posso responder pelos 14 jogos, né? Eu acho que houveram jogos aí anteriores à minha chegada que a gente diz que são confrontos diretos. Eu também não quero falar sobre o trabalho de quem estava anteriormente, mas perder jogos como perder o jogo do Curitiba em casa, empatar com o Botafogo em casa, que são adversários que estão diretamente brigando com a gente nessa zona incômoda aí, são pontos que fazem muito mais a diferença e tem um peso maior do que esses confrontos com os times que estão na parte de cima da tabela. Eu entendo a sua colocação. Eu volto a dizer, a gente vinha numa evolução e numa constância de rendimento, é preciso que a gente transforme isso em resultado, a gente vem conversando bastante nesse sentido, e é isso que nós vamos buscar. A gente tem um jogo domingo agora que se enquadra dentro do que eu falei com você, um adversário que começou bem o campeonato, mas agora vem oscilando e que está brigando nessa parte mais de baixo da tabela. É um jogo fora de casa, a gente sabe que não vai encontrar facilidade, mas é uma ótima oportunidade da gente frear o crescimento deles e conquistar os pontos para a gente continuar subindo na tabela.
Boa noite, Barbieri, Mário do Correio de Atibaia. Como você analisa com relação a mais uma derrota, o Bragantino perde mais um jogo em casa, e como você analisa agora as próximas 2 rodadas, né? O Bragantino tem um jogo difícil contra o Atlético Goianiense lá, e depois tem o Flamengo, né? Não, volto a dizer, evidentemente que o desempenho e o resultado não foram o que a gente esperava ter um outro tipo de rendimento no jogo, sabia que ia encontrar muita dificuldade, até pela qualidade e pelo bom trabalho que o adversário vem desenvolvendo, como eu já disse anteriormente, é um dos aspirantes ao título. Agora, não adianta lamentar, não adianta ficar lá olhando para trás, a gente tem que olhar as coisas que a gente tem que melhorar e tem que crescer, e pensar no Atlético Goianiense, como eu disse, é um desafio importante que a gente tem pela frente, aí a gente tem que tentar ir lá e buscar o resultado, buscar os 3 pontos para conseguir continuar crescendo na tabela. Uma pergunta sobre as alterações que você fez ali, logo 3 de uma vez, no início do segundo tempo, se não me engano, em torno de 15 minutos. Foi a tentativa de dar um choque ali no elenco, porque o Inter já tinha conseguido anular a forma do Bragantino atacar. E se você puder falar também essa questão da expulsão do Tony Anderson, como você avaliou? Você falou aí da questão de que não viu o lance, se era para vermelho, mas não o lance em si, mas o aspecto que isso traz. O jogador tinha acabado de entrar, em pouco tempo dá uma entrada que pareceu para a gente ali bem imprudente, e acaba sendo expulso, o cara que está voltando de lesão, que o Bragantino tem muita expectativa em cima. Queria que você falasse sobre esses 2 pontos, por favor. Não, o aspecto das substituições, enfim, a gente já estava aí com 60 minutos de jogo, tentou colocar jogadores que têm capacidade de ajudar. O William é um volante que tem uma capacidade de circulação e organização de jogo muito boa. O Tony, além de ter corpo físico para fazer frente ao jogo que o Inter estava propondo, tem bastante qualidade técnica, tem bastante poder de definição. E o Leandrinho também é um jogador que tem condição de desequilibrar, né? Eu achei que naquele momento a gente tinha condição de tentar fazer as trocas para subir o nível, tentar agredir mais o Inter. Em relação à expulsão do Tony, eu ainda não conversei com ele, eu prefiro conversar com ele pessoalmente e entender o que aconteceu. Realmente foi uma atitude de imprudência. Eu vou, claro, evidentemente conversar com ele e fazer ele entender que isso não pode acontecer, além de prejudicar a si mesmo, porque, como você disse, ele vem de uma lesão, vinha adquirindo sequência e é um jogador importante para nós, ele também acabou prejudicando a equipe no jogo, mas eu vou conversar com ele com calma para entender o que aconteceu no lance lá. Barbieri, é lógico que está muito longe, nem é esse o intuito de ir às caças às bruxas, diríamos assim. Mas eu queria voltar a uma pergunta que eu te fiz semana passada em relação ao primeiro volante do Bragantino. O Bragantino tem uma média de 44% de posse de bola no campeonato, até o início dessa partida. Hoje teve menos posse que o Inter, pouca diferença. E tem, lógico, uma profundidade muito boa no campeonato, uma transição muito rápida. A entrada e a manutenção do Ricardo Riller, que hoje tomou mais um cartão amarelo, está pendurado de novo. Ela se deve a quê? Quais são os atributos que fazem com que o Riller seja a melhor opção para esse primeiro volante, tendo a possibilidade de mudar com o Barreto, com ele Correia, ou até mesmo recuar um pouco mais no Raul? E em cima disso, dessa questão de posse de bola, você demorou hoje mais 16 minutos no segundo tempo para fazer a primeira substituição. Você estava contente com o que você tinha visto até no primeiro tempo para não fazer uma alteração já no intervalo? Olha, você tocou em pontos aí, eu queria entender melhor a sua pergunta. Na sua opinião, o Riller não deveria iniciar o jogo, é isso? Eu queria dizer, não, eu te pergunto o seguinte, quais são os atributos ou o que te convence nesse momento a manter o Riller como titular nesse time e não optar por uma formação diferente de um jogador que poderia te dar mais posse de bola e mais controle do jogo no sistema de defesa até, como por exemplo o William Correia? Olha, o Riller é um jogador que tem uma capacidade de marcação grande, tem bom passe, é um jogador bastante agressivo. Você frisou bem, a gente é uma equipe que vem atuando numa proposta de ser bastante vertical a hora que tem a bola, né? Então a gente acaba deixando o jogo mais intenso, o Riller consegue manter essa intensidade boa durante o jogo. Não que o William não possa fazer isso.
O William tem uma característica de rodar um pouco mais a bola, de circular um pouco mais a bola, e a gente não tem feito esse jogo de posse, até em função da sequência de jogos que a gente tem tido, do nível dos adversários que a gente tem tido, a exemplo do Inter, né? A gente sabia que não ia ter o controle de jogo através da posse, mas a ideia era ter o controle explorando os erros deles, como a gente fez com o Ceará, como a gente fez com o São Paulo quando perdeu os pênaltis, como a gente fez com o próprio Palmeiras, tendo as melhores chances do jogo. Então a questão vai nesse sentido, né? E eu não lembro qual foi a outra pergunta que você fez. Diferente. Hoje a primeira substituição saiu, acho que com 16 do segundo tempo. Certo. Mesmo com 2-0, você entendeu que... E você estava satisfeito com o que o time tinha apresentado no primeiro tempo, por não ter buscado, quem sabe, uma alteração no intervalo, ou é uma posição sua de trabalho em relação a essas substituições, Maurício? Não, a gente teve que fazer uma alteração muito cedo do Alejandro, da entrada do Ítalo, ainda no primeiro tempo. Existiu uma dúvida em relação à continuidade do Claudinho, se ele iria suportar ou não, mas ele falou que tinha condições de suportar o ritmo, e eu quis ver se ele conseguia entrar no jogo, se ele conseguia fazer a diferença. Depois, quando eu senti que caiu um pouquinho o ritmo, eu fiz as substituições com 15 do segundo tempo, as 3 que vocês citaram, e no final mais a do PH. Não tem a ver, evidentemente, com estar satisfeito com o que estava acontecendo no jogo, porque nesse momento, lógico, já estava 2-0 ao Inter, mas a gente tentou organizar algumas coisas. Volto a dizer, no segundo tempo a gente voltou melhor, tendo o domínio territorial do jogo, mas faltou criar melhores oportunidades e melhores chances, por isso das trocas com 15 minutos, para tentar ser mais ainda incisivo e criar melhores chances. Valeu, gente. Obrigado. Depois eu passo de